Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão, conhecendo um pouquinho a vida deste homem que mudou a nossa vida como legionários, Frank Duff nunca frequentou uma escola nacional. Seguiu primeiro uma escola particular local para rapazes. Essas escolas privadas eram frequentes naquele tempo. Passou depois para o Colégio Belvedere durante cerca de um ano. Em 1899, começou a frequentar como externo o Colégio de Blackrock, dirigido pelos Padres do Espírito Santo, missionários de renome mundial. Aqui, pouco tempo depois da sua inscrição, foi preparado para a primeira confissão e primeira comunhão. Desde os mais tenros anos, teve uma consciência delicada e meticulosa. Não se devia isto a escrúpulos nem a um caráter vago sobre a natureza do pecado. Parece antes ter sido devido a uma extraordinária honestidade que insistia na verdade, quaisquer que fossem as consequências. A sua primeira confissão ilustra bem isto. Muitos anos mais tarde, falando aos diáconos do seminário de São Patrício, relatou um incidente seguinte. Na minha confissão geral, antes da primeira comunhão, atenuei uma ofensa que confessei. Pensando no caso, fiquei extremamente preocupado, com medo de ter feito uma confissão sacrílega. Consequentemente, na manhã seguinte, e em que se procedia à grande festa, pedi para me confessar com grande confusão minha. Que ninguém me diga, pois, que a gente moça, novinha, não tem consciência precisa das más obras que pratica. É muito provável que Frank tivesse, na ocasião, uma sensibilidade indevida. Em todo o caso, o incidente da primeira comunhão revela que, ainda em tenra idade, Frank tinha uma consciência penetrante e delicada, e, ao mesmo tempo, a coragem moral para enfrentar um problema quando se lhe apresentava. A preocupação com a confissão não impediu de apreciar a importância da primeira comunhão. Tinha, com certeza, uma formação religiosa básica recebida na própria família. Na escola, tanto ele como seus colegas recebiam aulas de catecismo. Finalmente, durante uma semana inteira antes do dia da comunhão, havia uma preparação intensa para o maravilhoso acontecimento. Além disso, todos os comungantes eram convidados a escrever numa folha de papel as suas resoluções ou pedidos especiais que, depois de metidos num envelope fechado, eram colocados no altar. Estes gestos destinavam-se a aprofundar nos rapazes a impressão da solenidade. Apesar de todos esses auxílios, normalmente, não é de esperar por parte dos rapazes tão jovens um maduro apreço. No entanto, quando Frank já tinha uma avançada idade, um amigo perguntou-lhe: Sr. Duff, quando comungou pela primeira vez, o senhor tomou consciência do valor da sua comunhão? Frank replicou com simplicidade: Sim, já nessa ocasião tomei consciência do seu extraordinário valor. De fato, a Sagrada Eucaristia se tornaria a força motriz de toda a sua vida. Decididamente, Frank não gostava da escola. Nas tardinhas de domingo, ficava doente do coração só com pensar que na segunda-feira de manhã tinha que regressar à escola. Quando esta terminava, estremecia de alegria, sentia-se emancipado. No entanto, tinha de aproveitar ao máximo o tempo de escola e o fez. Tinha uma forte aversão pelas matemáticas, convencido de que não tinha capacidade para elas. Preferia história e línguas, especialmente as clássicas. Pouco tempo depois da sua inscrição, passou a ser considerado como um dos mais brilhantes alunos da escola. O colégio de Blackrock
tinha também o seu lado mais leve. Era célebre pelas suas atividades atléticas e esportivas. Frank, destemido e forte, revelou-se nelas. Era um corredor excepcional e um ótimo ciclista. Gostava muito também do tênis e de cricket. Um dia, tinha então 12 anos. Jogava cricket nos campos próprios do colégio. Uma bola de cricket atingiu-o profundamente por detrás no ouvido esquerdo, atirando com ele à terra, inconsciente. Houve grande consternação. Frank foi levado para a enfermaria do colégio, onde recuperou os sentidos e, em seguida, regressou à casa. Infelizmente, prejudicara gravemente a sua capacidade de audição, que o acompanhará pela vida inteira, constituindo uma severa deficiência. Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, desde jovem, Frank era um apaixonado pela Eucaristia. Por isso, o manual é tão rico na questão da Eucaristia, da confissão, das celebrações da missa, para nos ensinar que nós também podemos, devemos e temos que ter esse mesmo amor para com a Eucaristia, para com a confissão, para com a Santa Missa. Nós, legionários, precisamos beber dessa fonte que Frank tantas vezes também bebeu. Salve Maria!